Durante o curso, nós utilizamos diversos tipos de dados, incluindo desde tipos simples como inteiros, strings, float, como também estruturas de dados mais complexas, como, por exemplo, tuplas e listas. Nós utilizamos esses tipos de dados mesmo sem saber exatamente como eles funcionam, ou seja, como eles foram implementados. E esses tipos foram utilizados de maneira intuitiva, sabendo quais eram os seus operadores e quais eram os seus métodos. De fato, em Python, todos esses tipos de dados são, na verdade, classes. Eles são armazenados na memória como sendo um objeto. E eles podem vir desde a biblioteca padrão do Python, como de outros módulos. Num objeto, nós podemos ver um objeto como sendo um container na memória, para onde o valor armazenado contém um tipo e um valor. Então, quando nós criamos, por exemplo, um símbolo X, que é um identificador que vai guardar aqui, a partir desse símbolo, as informações de um certo objeto, o que nós temos ali na memória não é apenas, nesse caso, o identificador X e o valor 3. O que nós temos aqui são duas partes. A primeira parte é qual é o seu tipo e a segunda, qual é o seu valor. Quando nós imprimimos o tipo, aparece sempre a palavra class, se vocês já repararam aqui anteriormente. Quando isso aparecia, eu basicamente ignorava, né, e não dava muito detalhe, mas é nessa aula que nós vamos falar um pouco sobre exatamente o porquê disso. Bom, quando nós utilizamos aqui um outro tipo de dado, nesse caso aqui é uma lista de elementos, a gente acessa então, ao pedir a impressão de uma certa variável, o que é impresso na tela é o seu conteúdo, ou seja, o seu valor. E quando a gente utiliza uma função type, então essa função vai imprimir o seu tipo, que nesse caso é a sua classe. Um objeto possui estado e comportamento. O estado são literalmente os valores armazenados no que a gente chama de atributos do objeto. Então, um objeto que nós vamos chamar a partir de agora, ele vai conter atributos que permitem, então, nesses atributos, armazenar alguma informação. Por exemplo, num objeto do tipo inteiro, nós temos um único atributo, que é o valor inteiro. Num objeto do tipo lista, nós podemos ter uma sequência, um atributo que guarda uma sequência de valores, né? Uma série de valores. Então, a depender de qual é esse objeto é de qual classe ou tipo, nós vamos ter diferentes formas de estados de memória. E o comportamento define quais são os métodos, ou seja, as funções, e operadores que estão associados. Por exemplo, quando a gente tem o tipo inteiro, o operador mais, ele produz uma soma entre dois valores inteiros. Já quando nós temos listas, e eu utilizo o operador mais entre duas listas, o que ele faz é uma concatenação entre essas duas listas, ou seja, o mesmo operador se comporta de forma diferente para dois tipos diferentes, para duas classes diferentes. Por exemplo, aqui nós temos dois tipos mais simples, um inteiro, que eu vou armazenar na memória e guardar sob o identificador X, e um float, que eu vou guardar na memória e armazenar aqui sob o identificador Y. Além deles terem representações binárias diferentes na memória, por serem inteiro e float, alguns deles têm, um deles, que é o inteiro, tem alguns métodos e operadores que funcionam de um jeito, e no caso do float funciona de outra forma. Por exemplo, o inteiro ele tem um método chamado de bit length. Esse método indica quantos bits são necessários para armazenar o valor que está ali dentro. Por exemplo, o valor 3 precisa de apenas 2 bits para ser armazenado, já que o número 3 em decimal ele é equivalente ao binário 11. Então, o 11
representa, é suficiente. 2 bits são suficientes para representar o 3. Se eu tivesse, por exemplo, 4, eu precisaria de 3 bits, porque o 4 é o 100. Então eu vou deixar aqui o 3 para voltar ao normal. Então bits 11. Já, por exemplo, se eu tentasse fazer isso para o y, isso não faz sentido para um número do tipo float, porque ele tem uma estrutura diferente na memória, e então ele não existe um atributo ou um método bit-length para um objeto do tipo float. Já o método isInteger está disponível para um objeto do tipo float, mas não está para um objeto do tipo inteiro. O que faz o isInteger para um float? Ele diz se eu conseguiria representar aquele número como um inteiro. Nesse caso, por exemplo, como é um número 3, e então eu tenho só zeros depois da vírgula, eu poderia também representar esse mesmo número, só que utilizando um tipo inteiro. Se eu tivesse aqui um valor, por exemplo, alguma casa aqui depois da vírgula, então ele é falso, quer dizer, eu não consigo representar esse número aqui como um inteiro. Então, isso já define que mesmo os tipos mais básicos da linguagem Python possuem métodos, possuem um comportamento que muda a depender do seu tipo. Então, nesse caso, a gente poderia dizer que até o seu estado ele é similar desses dois objetos. Então, no fundo aqui, eles representam o mesmo número 3, porém, o comportamento deles vai ser diferente. Eu posso aqui, então, enfatizar, né, o operador mais, ele funciona de maneira diferente para um tipo inteiro e para um tipo lista, em que no primeiro é uma soma aritmética e no segundo é uma concatenação. Nós estamos falando aqui de classes, né? Eu comecei falando de objetos porque é algo mais palpável que a gente já viu. Um objeto nada mais é do que uma informação guardada na memória, um container guardado na memória, que possui estado e comportamento específicos a depender do seu tipo. Mas, na verdade, quando nós falamos em tipo, o que eu quero dizer, na verdade, é uma classe. Porque em Python, todos os tipos, que a gente chama intuitivamente de tipo, na verdade, representam uma classe de objetos. O que é uma classe, então? É um protótipo para se criar um objeto. É a forma, digamos assim, a especificação daquele objeto. Quando eu crio uma variável do tipo inteira, como essa variável deve ser? O que valor ela pode armazenar e o que ela não pode armazenar? Qual esse objeto, que tipo de método ele permite se utilizar? Quais operadores funcionam para esse objeto? Então, tudo isso está definido na classe. Então, a classe, ela não é... A gente não diz que a gente armazena uma classe na memória. Quando vai para a memória, já é um objeto. Porque um objeto é uma instância de uma classe. Assim como eu poderia dizer que eu, por exemplo, sou uma instância de um ser humano. Então, o que tem um ser humano? Um ser humano, um Homo sapiens, por exemplo. Então, o Homo sapiens tem uma certa carga genética que te dá ali alguns atributos específicos. Então, eu tenho atributos que biologicamente fazem sentido num Homo sapiens. E assim como eu, existem outros Homo sapiens. Então, o que é a classe seria Homo sapiens. O objeto, a instância, seria a minha pessoa específica. Por quê? Porque apesar de ser um Homo sapiens, que é a classe, esse objeto ele vai ter características específicas que tem a ver com ele, por isso ele é uma instância dessa classe. Na classe é onde estão implementadas as definições e o comportamento que vão ter os objetos quando forem criados. Como é que eu faço para instanciar um objeto, para criar uma instância de uma classe? Existem alguns objetos que a gente consegue criar implicitamente. Nós vimos isso. Então, quando eu tenho aqui uma variável x igual a 3, aqui eu estou instanciando um objeto do tipo inteiro, mesmo sem saber, mesmo de maneira intuitiva. Se eu quero instanciar de forma explícita um objeto de uma certa classe, eu posso utilizar um método especial chamado de construtor. Esse método ele é basicamente o nome da classe, seguido de abrir e fechar o parênteses. É como se fosse uma função. É uma função, na verdade, mas é uma função cujo nome é o nome da classe. Geralmente, quando essa
função ela vem da biblioteca padrão Python, a classe aqui é apresentada com uma cor diferente. Então a gente vê, inclusive, essa cor aqui sendo enfatizada, nesse caso, o inteiro. Então o que eu estou criando aqui é um construtor, é o nome dessa função que leva o nome da classe. Então isso serve para qualquer tipo, qualquer classe. Então quando eu crio um inteiro usando o construtor de inteiro, por padrão, ele gera para mim o valor 0. Ele armazena o valor 0 ali dentro. Eu também posso criar um dicionário. Aqui o construtor do dicionário, a classe dicionário é dict. Então quando eu crio, também eu crio aqui um dicionário vazio. Eu posso ter isso também para outros módulos Python. É um módulo Python chamado NumPy, que utiliza, é um módulo para processar vetores e matrizes. Então ele é um módulo de processamento numérico, de cálculo numérico, chamado NumPy. E a gente pode criar um array. O array ele é basicamente permite armazenar matrizes multidimensionais. No NumPy eu consigo criar, carregando ele como NP, crio um array, existe um construtor para array. Eu vou até separar aqui ele em duas partes. Deixa eu criar um outro aqui embaixo. Deixa eu criar um objeto array vazio. Mas se eu tento criar dessa forma, Opa, eu esqueci aqui, pessoal. Eu vou só dar uma pausa rapidão para eu instalar. Eu estou usando aqui o NumPy, mas eu não instalei. Então vamos ver se eu consigo fazer a instalação. Olha aí, né? Fazendo em tempo real aqui. Eu não instalei aqui o pacote. Então, aqui eu queria mostrar para vocês que é esse outro... É um outro módulo Python bastante utilizado, principalmente para processamento numérico. Então agora eu instalei. Vamos lá. Então ele me diz o seguinte, ele carregou o NumPy e ele me diz que a função array está necessitando um argumento. Ele precisa de alguma coisa. Então, por exemplo, isso aqui foi para dar um exemplo de um construtor que para o qual eu não passei eu não passei nenhuma informação para ele, né? Eu não tenho um construtor padrão. Como é que eu faço para inicializar, por exemplo, um array do tipo NumPy? Eu tenho que passar para ele uma lista. Essa é uma das opções. Uma lista para inicializá-lo. Essa lista L, ela tem esses valores aqui, 1, 2, 3, ABC3. Vamos pegar e alterar aqui para uma outra lista, lista 2. Tem 1, 2, 3, 4, 10. E eu vou passar aqui lista 2. Quando eu passo a lista 2, dá para ver aqui, deixa eu fazer isso alterando, que eu queria mostrar esses dois exemplos. Lista 2. E aí depois eu vou criar a partir... eu vou criar dessa lista 2, que tem só números, e outro eu vou criar do L, que tem números misturados com strings também. Então esse primeiro e o segundo. Então olha só, aqui, né, quando eu utilizo um construtor de um array, dá para ver que quando eu imprimo esse objeto do tipo array, ele é exibido de uma forma um pouquinho diferente, sem as vírgulas, que indica que isso aqui é um vetor de números, é um vetor com vários números ao invés de uma lista de elementos. Como no NumPy ele trabalha para processamento numérico, ele é um pouco diferente, o array é um pouco diferente da lista. Ele não armazena tipos diferentes, ele só armazena um certo tipo. Então, quando eu crio um array a partir de uma lista, se essa lista contiver ao menos um elemento string, todos os elementos viram strings. Então, olha aqui como aparece. Aqui eu tinha um inteiro, 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 string inteiro. O array do NumPy, ele, por padrão, ele não tem tipos heterogêneos, né? Tipos diferentes dentro do mesmo array. Então, quando um é string, todo mundo vira string automaticamente. E aí, se eu acesso, por exemplo, eu quero ver o tipo, vou fazer aqui o type, objeto, array.
O tipo dele é um NumPy ND Array, que é o nome da classe, basicamente. E se eu pego o primeiro elemento é uma string. E aí reparem que o próprio NumPy tem a sua própria string aqui dentro. E aí, enfim, são questões aí internas do próprio módulo, mas eu estou citando esse módulo aqui porque ele pode ser bastante interessante para quem depois for fazer processamento de dados e fazer cálculos com com matrizes e vetores. Muito bem. No caso, quando a gente projeta uma classe que vai virar um objeto, nós podemos projetar não só o que aquele objeto vai conter de elementos na memória, de estado, mas também o seu comportamento por meio de métodos. Como é que eu processo os dados que estão guardados ali dentro daquele objeto. Quando nós implementamos isso por meio de método, eles são basicamente funções, muito similares às funções que nós já implementamos, mas elas são funções implementadas tendo em vista o comportamento daquela classe de objetos. Por exemplo, quando eu tenho uma lista, um tipo list, ele tem append, remove, pop. Num dicionário, eu tenho outros tipos, ou outros métodos, que vão funcionar de uma forma parecida com lista e outros de forma diferente. Por exemplo, items não tem em lista. E eu posso ter um método de lista que não tem em dicionário. Para a gente poder saber quais são os tipos ou quais são os métodos que estão dentro de uma classe, que são disponíveis para uma classe, eu posso utilizar a função help. Então, por exemplo, o help dicionário, ele me dá uma ideia do que tem no módulo dicionário. Então, por exemplo, o primeiro que ele me lista aqui é o construtor dict, que cria um novo dicionário vazio. E aí eu tenho outras opções para criar dicionário. Tem essas duas outras opções que criam dicionários. Novo dicionário inicializado de um objeto, chave-valor. Um dicionário inicializado como se estivesse sendo iterado. E assim por diante. E eu tenho outras funções, outros métodos aqui dentro. Alguns métodos, vocês vão reparar que eles têm 2 underlines ou 2 underscores. Esses são métodos chamados de métodos especiais. Vou discutir eles daqui a pouco. E eu tenho métodos que não têm 2 underscores. Esses são métodos que a gente pode utilizar normalmente. Em geral, os que têm esses 2 underscores ou underlines são métodos que nós não devemos acessar diretamente. Eles são indicados assim para já dizer para quem vai usar, não utilizar. Né? Para quem vai usar classe e dicionário, não chamá-los diretamente. Então nós temos aqui o clear para remover todos os itens do dicionário, copy, items, keys, pop, métodos que nós já vimos na disciplina. E assim por diante. Como é que eu defino a minha própria classe em Python? Para criar a minha própria classe, eu vou definir da seguinte forma. Eu utilizo a palavra class, seguida do nome da classe, que eu vou batizar. E, opcionalmente, eu posso colocar entre parênteses alguma classe para servir de base para essa minha classe. Nós não vamos abordar isso, esse conceito aqui de superclasse, mas a ideia da superclasse, apenas para dar uma primeira referência, seria: eu crio uma classe a partir de um objeto que já existe. Quer dizer, a partir de uma classe que já existe. Então ela vai herdar, e essa é a palavra certa mesmo, herdar, tudo que essa superclasse já tem. Então, por exemplo, eu posso criar uma classe de números que são números inteiros modificados. Então, eu vou herdar tudo que os inteiros já têm e vou implementar coisas novas nessa nova classe. Eu posso criar uma classe que é uma lista, mas ela é uma lista com certos comportamentos específicos que eu quero. Então eu crio a partir da lista. Ao invés de eu criar uma lista do zero, totalmente do zero, eu herdo tudo que tem lista e vou especificando coisas para a minha classe nova. Aqui a gente não vai fazer isso. A gente vai criar tudo do zero para mostrar como funciona. Então o que pode ter dentro de uma classe? Pode ter um atributo. Basicamente um atributo
é uma variável que você cria e que você pode ter então um valor ali na memória, guardado na memória. Esse é um atributo que vale para a classe toda. Então esse atributo 1, atributo classe 1 e atributo classe 2, eles podem ser acessados de qualquer método. Eu posso ter funções que vão ser chamadas de métodos. Esse aqui é um método normal, é um método comum. Eu simplesmente, então, faço, vou até corrigir o typo aqui, crio como se fosse uma função, def, o nome do método, e a única diferença é que quando é um método, eu tenho a referência chamada de self. Por quê? Porque isso aqui vai indicar, ou vai especificar, que esse método ele tem uma referência para o próprio objeto que chamou ele. Vai ficar mais claro daqui a pouco. Tá? Quando eu tenho um método especial, por exemplo, o método init, a única diferença é que eu tenho esses underlines aqui, antes e depois, 2 para cada lado. Ele é um método especial, ele tem uma certa função bem específica, que também nós vamos discutir daqui a pouco. Mas basicamente essa é a sintaxe da criação de uma classe. Temos então atributos da classe, métodos, e dentro dos métodos eu posso criar, aí eu utilizo a referência self para dizer que aquilo pertence àquele objeto, àquela instância, não é para a classe toda. Eu posso ter um atributo específico. Então, dentro do init, por exemplo, eu posso dizer, olha, para essa instância eu tenho um atributo aqui específico, atributo da instância 1, e eu jogo um valor ali para ele. Eu posso ter um outro atributo dentro de um outro método e assim por diante. Se você quiser saber mais sobre métodos especiais, eu indico esse link aqui para vocês, mas eu vou dar aqui um apanhado geral. Se você quiser saber mais, aqui eu indico essa referência. Vamos então projetar nossa classe. Na prática, as coisas ficam um pouco mais simples de entender.